Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com a Giovana Olian. Giovana, você podia começar se apresentando, por favor? Claro, Giovana, engenheira civil, doutora em urbanismo, sócia fundadora da Biosplana Inteligência Urbana e várias ações aí relativos ao urbanismo no ambiente que me toca. Bacana. Qual é a sua experiência profissional, Giovana? Conta um pouquinho da gente, como é que você chegou aqui? Como é que você foi acabar sendo expert nesse assunto aqui? Eu tive muita sorte, Felipe, porque eu passei por pessoas incríveis e tive a oportunidade de trabalhar em vários estados do Brasil, com projetos com grandes empresários pelo Brasil, ver o que é bom, o que não é tão bom, o que funciona, o que não funciona, né? Há um conhecimento muito grande na legislação municipal, na política urbana. Então, isso é o que é meu lastro, é o que me oportuniza criar com mais liberdade. Se a gente não tem segurança naquilo que está propondo, a gente não consegue ser criativo. Então, acho que essa é o grande diferencial assim que eu consegui acumular ao longo da minha história. Legal, eu já vi uma vez uma palestra sua que abordava um pouco desse assunto aqui e fiquei muito impressionado por sua paixão, né, com a maneira como você falava, no que você acreditava. Explica um pouquinho para a gente mais sobre o que é esse curso. Felipe, essa apresentação, esse curso que eu fiz, é o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu contei o meu dia a dia aí nesse curso, que é aquilo que eu acredito ser necessário para a gente ter cidades melhores. A gente olha muitas vezes para empreendimentos, para negócios que acontecem, e a gente se pergunta: será que esse empreendimento está no lugar certo? Será que ele foi construído do tamanho e integrado naquele contexto onde ele está inserido? Então, eu acredito muito que boa parte das responsabilidades relativas às cidades não serem tão atraentes em alguns locais é também devido a projetos ruins. E para a gente poder fazer projetos bons, no meu entendimento, a gente não pode replicar modelos. A gente tem que aprender com as vivências em cada lugar, mas a gente não pode replicar. E é exatamente essa fala que eu trago, que é a gente poder enxergar o que é no DNA daquele terreno, o que aquela região está reclamando de alguma forma. Eu tenho um exemplo super claro, assim, né? A gente está fazendo agora um empreendimento de inovação num local. Tem uma escola do lado que falta professor de matemática. É possível a gente fazer um empreendimento de inovação, sendo que o básico ali do lado, gritando, não está acontecendo? Então, a nossa proposição é que a gente precisa sair do terreno que a gente está trabalhando e olhar para o contexto de inserção para poder ter empreendimentos melhores. E como é que se faz isso? A gente precisa entender os sistemas dentro de sistemas. É uma das primeiras abordagens do desenvolvimento regenerativo, que tudo tem a ver com tudo. A gente não está numa ilha, a gente não está isolado, né? Então, a gente precisa enxergar qual é o entorno direto que nos influencia e que agentes têm naquele entorno, naquela região, que podem facilitar ou dificultar o nosso empreendimento. Eu sempre digo que desenvolvimento regenerativo é perceber quais são esses agentes que estão ao nosso redor. Nem sempre eles são só humanos, às vezes existem outras coisas, né? Legislações, intenções, existem outras coisas que não é só física, né? A gente perceber esses agentes e despertar a vontade neles de fazer a mudança, de fazer inclusões, de fazer movimentos. Isso é o desenvolvimento regenerativo. Isso vale para qualquer coisa, não vale só para empreendimentos imobiliários. Mas é esse olhar que a gente gosta de ter. Giovana, fala um pouquinho, então, do desenvolvimento regenerativo no mercado imobiliário e no que é que ele é diferente do approach tradicional. É a visão sistêmica, né? Ele se baseia na visão sistêmica, né? Como eu comentei antes, esse exemplo, né, do centro de inovação aí que a gente está trabalhando, é quando ele consegue enxergar não só as questões físicas que estão dificultando ou caracterizando um determinado local, mas aquelas coisas que estão no ar, que são subliminares, né? E é quando a gente consegue entender a história daquele lugar, quando a gente consegue entender o DNA daquele lugar, a que veio aquele lugar. Eu brinco, Felipe, que
o terreno sabe o que ele quer ser. A gente tem que fazer, tem que extrair essa informação dele. O terreno, ele quer ser alguma coisa. Quando eu faço as entrevistas aí com as pessoas nos trabalhos, a gente sempre diz o seguinte: e se fosse uma pessoa, que dores, que angústias, que vontades ele teria, sabe? Então, é essa aplicação que a gente precisa fazer na hora de diagnosticar, de entender o que é bom, que pode ser potencializado, o que é ruim, que tem que ser minimizado. Então, é essa aplicação que a gente acredita que faz sentido acontecer, é uma visão mais sistêmica, onde a gente enxerga o todo. E de onde tem isso, Giovana? Qual é a história do desenvolvimento regenerativo? É algo novo no Brasil? Ele já tem traduções para o português, já tem gente trabalhando com isso. Ele migrou em vários setores aí, ele não veio para o Brasil por causa do desenvolvimento imobiliário, né? Talvez ele tenha se fundamentado mais, vamos chamar assim, nas ecovilas, que são os desenvolvimentos imobiliários mais relacionados à natureza, coisa assim, mas que ultimamente, em função de a gente estar se perguntando, Felipe, se a cidade tem que continuar expandindo tanto ou não, quantas oportunidades temos dentro dessa cidade consolidada que a gente tem, que essas perguntas estão vindo à tona. E essa história da cidade para as pessoas, essa história da gente fazer algo com significado, sabe? Porque a gente vê muita replicação, todo mundo falando em escalonar, em conquistar o mundo. Não há problema nenhum em fazer isso, mas a gente tem consequências a hora que a gente não cuida com mais carinho daquele lugar, né? E para isso precisa tempo, Felipe. Precisa tempo, precisa dedicar tempo, mais tempo de pesquisa e projeto e penso do que o que a gente está acostumado a fazer. É impressão minha ou você dá uma personalidade, ou pelo menos desvenda a personalidade daquela área? Perfeito, perfeito. Eu trago sempre a analogia para o corpo humano e para a saúde, né? A esfera da saúde. Quando um bom médico, quando ele quer entender, ele tem que entender o jeitão da pessoa, como ela gosta disso, não gosta daquilo, ela gosta de comer o quê, ela faz exercício, ela não faz exercício. O bom médico, ele quer entender esse todo. A pessoa tem dor de cabeça, é porque tem uma coisa dentro da cabeça machucada? Pode ser, mas normalmente não é. Normalmente é uma mistura de o que a pessoa pensa com o que a pessoa come, com como ela leva a vida. E o terreno é a mesma coisa. A gente precisa entender a personalidade do terreno. E como é que quem é o profissional que faz esse tipo de trabalho? Ou que pode vir a fazer? E como é que ele se relaciona com o resto do processo de desenvolvimento imobiliário? Não é um, Felipe. Infelizmente, não é um profissional. E também não é só arquiteto. Eu, na minha equipe, sempre que eu trabalho essa abordagem, e é bom dizer que não são todos os terrenos que a gente consegue fazer essa abordagem. Existem terrenos com mais elementos para a gente mostrar valor nesse tipo de abordagem, outros com menos. Mas a gente sempre trabalha com equipe multidisciplinar. Eu quase sempre tenho comigo alguém das ciências sociais, sempre tem alguém, um antropólogo, por exemplo. Eu digo assim, eu não largo nunca mais um antropólogo dos projetos, porque eles trazem insights que a gente não está acostumado. Gente da parte ambiental, dependendo da situação, né, precisa ter isso também. Arquiteto, as pessoas da comunicação, a abordagem do design thinking misturado com isso que a gente está falando, nossa, dá uma explosão assim de coisas, né? Gente das exatas é importante também, porque volta e meia precisa dar uma baixada na onda dos criativos também. Então a gente faz sempre uma mistura de pessoas e dá uma trabalheira fazer isso, Felipe, porque as opiniões, as vontades são diferentes e a gente precisa buscar consenso, assim, buscar entendimento, enfim. E o desenvolvimento regenerativo, ele consegue fazer isso, porque o projeto, ele sempre tem um viés de gerar valor para fora, ou seja, ser um ponto de alavancagem, né, gerar valor para fora e, ao mesmo tempo, magnetizar. O segredo dos empreendimentos imobiliários é eles conseguirem puxar para dentro, as pessoas terem vontade de morar ali, ter vontade de se instalar, de comprar, de alugar uma sala e tudo mais, mas ele também tem que gerar valor para fora. O entorno tem que ser tocado. O entorno tem que querer, tem que aproveitar essa onda
de melhoria, de mudança e tal, porque quando o entorno não caminha junto, é sinal que a gente não fez um bom trabalho. Bacana. Pela maneira como você está falando, acho que eu vou ser o primeiro aluno, tá? Mas, mas Tomara, Felipe. Eu quero aprender contigo isso também, porque é um desafio. Cada projeto traz insights novos e a gente está sempre aprendendo. E isso é gostoso, a gente poder se reinventar cada vez. muito legal. Agora estamos terminando aqui, Giovana. Eu queria saber o que mais, assim, o que é que os alunos podem esperar encontrar aí no seu curso? O que é que você vai ensinar de maneira objetiva? Vibração, né? Acredito que a minha maneira de conduzir sempre as falas é para as pessoas se sentirem, despertar vontade nas pessoas. Esse é um dos objetivos do praticante do desenvolvimento regenerativo, é tocar as pessoas, encorajar as pessoas a fazer algo diferente. Uma coisa que eu falei muitas vezes, espero que isso chegue, né, de fato nas pessoas que vão assistir o curso, é que dá para começar devagar, não precisa a gente achar que está tudo errado o que a gente faz. Não, a gente tem que ir incluindo maneiras, percepções e tal, até o momento que a gente consegue subir mais um degrau, mais um degrau. Então, essa também é uma das falas aí que eu trago bastante forte. E a gente poder ser corajoso também, sabe? Porque as cidades precisam de audácia, mas que essa audácia ela seja para ajudar um coletivo, sabe? E isso dá consequências para ganhar dinheiro, com certeza. Mas toda vez que a pessoa está falando um marketing vazio, um marketing só comercial, só para vender, isso eu acredito sempre que isso traz consequências ruins. Então, as pessoas poderem se orgulhar dos seus empreendimentos é uma das receitas aí de sucesso, com certeza. Bem, Giovana, obrigado. Não tenho dúvida aí que a turma vai ter muito interesse de conhecer um pouco mais do seu trabalho, viu? Sucesso! Obrigada. Obrigada, Felipe. Sucesso para todos.